Olá, tudo bom? Quem já me conhece pelos grupos de estudo, pelas semanas de debate, já sabe que eu sou o William Camice. Quem não me conhece, prazer, sou o William Camice. Eu vou trazer só um conteúdo para manter ainda a página ativa, que é uma semana acadêmica que eu acabei participando. Para quem não sabe, eu tenho um estudo em Kant e recentemente acabei, junto com a minha querida Juliana Alves ali, que também está na palestra, publicando um artigo, ou dando entrada na publicação de um artigo sobre a educação em Kant. É um debate ainda primário, obviamente, com seus limites da graduação e tudo mais, mas que a nossa defesa do artigo acabou agradando as pessoas que estavam lá assistindo e convidaram a gente para essa semana acadêmica na Universidade Federal Sergipe, que daí eles mandaram o vídeo e eu tomei a liberdade de publicar aqui para gerar conteúdo. Então, você que tem interesse em Kant, sinta-se à vontade. De todo modo é isso. Aproveitem, ou não. Se quiserem fazer críticas à vontade, podem mandar no e-mail do grupo de estudos mesmo, que é esse do KAVL. Ademais, aproveitem e estudem, né? Estudar sempre é uma coisa importante. Tchau, tchau. Boa tarde, nós estamos começando mais uma mesa do dia, a mesa de 1 hora, com aquele atraso charmoso de 5 minutos, que é sempre agradável numa tarde de quinta-feira, não é? Finja que isso aqui é um chá porque a gente está tomando o famoso chá brasileiro nessa tarde amistosa. E eu estou aqui na presença de, excepcionalmente, não sei se tão excepcionalmente assim, mas pelo que eu me lembro sim, de 4 conferencistas, que é a Juliana Alves, o William, o Alípio e o Vitor Savo. Essa mesa tem trabalhos predominantemente kantianos e um sobre falácias. Então a gente só vai aguardar um pouquinho para esperar novas pessoas chegarem para a gente começar os trabalhos da nossa tarde. Algum de vocês querem passar uma mensagem para os nossos 6 telespectadores que estão nos acompanhando no momento? Acho que, na verdade, primeiramente agradecer a banca, né? Na verdade, quem tá acompanhando, quem chamou a gente, eu me senti notado, assim, mandei pra mamãe, mandei pra vovó, falei, ó, mamãe e vovó. E é isso, eu acho que agradecer, eu acho que boa parte dos ouvintes provavelmente é a minha família. Então, então de todo modo, é isso. Eu agora vou esperar o mediador designar as alens. Só vamos esperar um pouquinho realmente para que a primeira apresentação tenha um certo volume já de espectadores. Acho que é importante, principalmente que eles vão ser quem vai te massacrar depois de você apresentar, né? Vai falar a quantidade de erros crassos que você cometeram diante de um assunto tão importante para o estado da humanidade quanto educação em Kant. Responsabilidade grande. É uma responsabilidade tão grande que poucas são as pessoas que se atreveram a estudar o tema. Tanto que eu não lembro de ninguém dessa semana que esteja estudando esse tema especificamente, pra você ver. Sendo que é só um livreto de 50 e poucas páginas, assim. Rapidinho de ler, exatamente. Eu acho que falta uma pachorra das pessoas de olharem para a pedagogia, na verdade. Então, eu quero que, por favor, nos massacrem, mas nos massacrem se tenham lido ao menos o livro e as obras dele. Mas daí, ademais, fica convidativo. Foi o que disseram também a respeito do Tractato do Wittgenstein antes de enfrentar a leitura. Bom, segundo meu professor de teoria, nem o Círculo de Viena entendeu bem o Tractatus, então nós temos um desconto. De critério geral,
todo historiador do pensamento pode afirmar que os contemporâneos a respeito de uma obra não entenderam a obra. Isso é Exatamente. Se você quiser chutar algo erudito, intelectualoide, pegue qualquer obra do passado e fale, os contemporâneos não entenderam essa obra. Aí você pega qualquer fato particular, qualquer passagem que o cara fala assim, tá vendo? Isso aqui não tem precisão nenhuma. Ele não usava esse termo dessa maneira. Ele usava de outra maneira. Se a gente olhar isso juntado a uma obra que veio 30 anos depois, você vai perceber o que ele quis dizer não era aquilo o que o povo estava falando na época. Aí eu vou falando, caramba, verdade, né? Como esse autor, que está contemporâneo a ele, não soube de uma obra 30 anos posterior, no momento que está falando da obra antiga. Realmente, é espetacular. De fato. Muito bom. Não, é nesse pique mesmo. O pessoal acusa o Schopenhauer de ter essa digressão. Só que, ó, eu acho que a maior vergonha nesse sentido é do Sartre, quando ele acusa o Heidegger de ser existencialista, e o Heidegger, em vida, devolve uma carta para ele falando que ele entendeu errado. Então é aí que está um grande ponto aí, grande momento da história sartreana nas cartas sobre o humanismo, que temos que o próprio Heidegger, e isso é o medo que eu tenho de trabalhar com autores vivos, que o próprio autor fala, você não entendeu isso corretamente. Eu ficar só assim, tá. Jura? Tá bom, então. Eu acho que é o bom, na verdade, né? Pelo menos tem alguém que tá dizendo que nossa leitura tá equivocada, né? Exatamente. Ai. Os Cris, nos comentários, já começaram a falar de Sartre? Sim, Cris! Com certeza. Cris, tu sabe que qualquer oportunidade que eu tenho de falar mal de Sartre é do coração dedicado a você, meu querido. Sempre, como eu falei, sempre presente. Eu acho que vovó deve estar ali também, só que vovó... Olha, eu conheço a Mariana também ali. Que legal. Sim. Eu acho que é só nossos parentes mesmo, assim, sabe? Não, o coletivo família é importante. Mandei ali pro grupo. O grupo falei, clã. Então... Grupo da família. Eu quero ter a família de vocês, porque aqui já tá chovendo comentário, viu? E, Uau. aparentemente, eu sou muito conhecido de muitos familiares de vocês. Vamos lá, carinho, então. Cara. Carinho. Então, já que a gente tem um número considerável, já passou os 5 minutos, eu vou agradecer os boa tardes que a gente recebeu da galera. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Milene, você está sempre participando com a gente. Boa tarde, Christopher, que não pode escutar a palavra Sartre que já está fiscalizando. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Samara. E obrigado, Felipe, por falar meu nome nos comentários. Boa tarde, Karina. E, Christopher, você já foi respondido devidamente pelo William e pela Juliana. Enfim. Dados esses boa tardes aos nossos acompanhantes, né? E o boa tarde ao Henri, né? Que chegou agora, para não sentir ciúme, vou dizer boa tarde para ele também. Então, a gente pode começar a mesa com a segunda apresentação, uma apresentação das dupla, que é sobre educação moral e ética. Um estudo filosófico a partir do pensamento de Immanuel Kant. Bom, quando vocês quiserem, mas para constranger vocês, eu vou deixar somente vocês na tela. Então, obrigada. Obrigada, Alain, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que está assistindo, às nossas famílias lindas que estão aqui nos acompanhando. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu acredito que o Will também. É uma honra muito grande esse espaço de fala. E eu estou muito empolgada para a troca que a gente vai fazer hoje. Toda a oportunidade de aprender ela é muito bem-vinda, né? Então, vamos falar aí sobre educação um pouquinho. Bom, gente, meu objetivo aqui na minha fala é fazer algumas reflexões sobre os princípios da educação, sobretudo com base em algumas questões que nos moveram na escrita do artigo e, consequentemente, hoje na apresentação dessa pesquisa. Então, se a gente pensar em educação kantiana, nós veremos que a educação ela é para Kant tanto uma atividade cotidiana, como também um objeto de reflexão filosófica. Principalmente quando a gente começa a entender, né, a educação enquanto auxiliadora na formação de um indivíduo moral. Então, nesse sentido, se a gente partir do pressuposto kantiano
de que o homem não nasce moral, mas que ele vai tornar-se moral, nós vamos ter a hipótese de que a educação para Kant ela seria responsável por ajudar a formação moral do indivíduo, formação essa que seria fundamentada principalmente na possibilidade de aquisição da autonomia e, consequentemente, da liberdade por parte do sujeito. Dito isso, tudo isso, a questão que eu coloco para o início da minha fala, e o William vai fechar depois, é como pode a educação ajudar o indivíduo a alcançar a autonomia e, assim, formar indivíduos moralmente corretos. E se isso de fato for possível, qual a importância da educação kantiana para a atualidade? Então, certamente, a resposta para essa questão, ela perpassa, né, por várias áreas do conhecimento, mas é frequente a presença da necessidade de se formar cidadãos pensantes e, consequentemente, reflexivos nas diretrizes educacionais. Quem já está em sala de aula, seja como estágio ou seja como professor efetivo, vai ter essa noção um pouco melhor. Mas, em outras palavras, a formação ética e reflexiva, né, que visa a autonomia intelectual, é um norteador reiterado em vários discursos sobre os objetivos educacionais. Então, torna-se cada vez mais necessário que a educação ela vise formar não somente sujeitos técnicos, mas também críticos, reflexivos, ou seja, autônomos intelectualmente, certo? E é aí, exatamente nesse ponto, que nós vamos ver que a educação desempenha um papel fundamental na formação humana. Por quê? A educação, segundo a filosofia kantiana, ela não deve ser entendida como algo fixo, como algo formal ou como uma coisa sistemática. Por quê? Porque uma vez que a educação ela é uma arte que necessita de constante aprimoramento, e esse aperfeiçoamento contínuo, ele se deve pelo caráter problemático, porém necessário, urgente na nossa educação. Então, o processo pedagógico, ele deve estar em constante revisão, né? Uma vez que não deve visar enquadrar os homens no atual estado da espécie humana, mas sim em um estágio futuro possível e, consequentemente, melhor, visando, então, a racionalidade e a humanidade cada vez mais autônomo e consciente, né? Então, assim, eu posso concluir o primeiro ponto da minha fala, que é que a educação ela deve, sim, ser uma fonte de esclarecimento. Dito isso, nós vamos ver que Kant ele entende que um processo pedagógico que visa esse esclarecimento e, consequentemente, a moralidade, ela é o fundamento básico para todo ato de educar, e que toda forma pedagógica ela devia se guiar para esse mesmo fim, que seria a formação do homem moral e autônomo. E se a gente parar para pensar um pouquinho, nós veremos que essa construção do caráter moral do sujeito, ela perpassa, segundo Kant, pela educação, mas que essa tal educação ela deve ser entendida como uma ação que tenha como objetivo a tomada de consciência do próprio indivíduo para com dever moral, né? Por quê? Porque quando isso acontece, o sujeito ele vai estar preservando a dignidade humana em sua própria pessoa, visto que o homem ele tem diante dos olhos a ideia de humanidade, crítica de si mesma, e que nessa ideia ele encontra um modelo com o qual se compara a si mesmo, certo? E se a gente partir, então, das premissas de marcos teóricos, marcos legais da nossa atualidade, né, que fundamentam a necessidade de um ensino que vise a formação política e cultural dos nossos alunos, dos nossos educandos, e a formação desde a mais tenridade de pessoas que sejam capazes de tomar decisões racionais e de agir eticamente, é possível, então, a gente notar a atualidade e a influência dos escritos e das teses de Kant para a educação atual, para o nosso dia a dia. Então, eu saliento que ainda hoje se torna necessário vincular a autonomia reflexiva de ação do sujeito a qualquer teoria que intente formar um cidadão politizado e responsável eticamente. Na sequência, o William ele vai explanar um pouquinho sobre noções de autonomia, de liberdade, que são pressupostos importantíssimos quando nós falamos da filosofia moral de Kant, que o filósofo abarca toda a sua noção de educação e que a tomada de consciência por meio da autonomia, ela seria o ponto principal, né, que faria com que os sujeitos eles saíssem do estágio de menoridade, que a gente vai entender um pouco melhor, que esse estágio, né, é onde os indivíduos eles sempre estariam sob a tutela de uma outra pessoa, sob a tutela de alguém, ou em outras palavras, que no estágio de menoridade o sujeito ele não estaria apto a tomar decisões autônomas, né, fundamentadas em sua própria razão, e alavancaria todas as suas decisões
por ordens externas a ele próprio. Então, dessa forma, a fim de formar homens éticos e que atuem em consonância com a moral, é preciso uma educação que torne o sujeito consciente de realizar as suas ações pautadas no imperativo categórico, que o William também vai falar um pouquinho. E como que funciona isso? Apenas o homem, desvinculado das leis externas, né, e fundamentado no ideal de liberdade e autonomia, ele pode fundamentar uma ação moralmente correta por meio de princípios universais. Então, assim, eu acredito que a educação, ela mostra o seu papel como auxiliadora na tomada de consciência do imperativo categórico, que, por sua vez, auxiliaria, né, o homem a não fundamentar suas ações unicamente na vontade, e assim torna o homem autônomo em suas decisões e verdadeiramente livre. Por fim, então, tem-se que toda a educação para Kant, né, antes de tudo, um projeto de formação moral do homem, e por isso ele deve visar sempre a sua autonomia e a sua liberdade. Passa a palavra para o meu colega, o Will. Muito bom, muito boa fala, Juliana. A gente acabou mudando o planejamento, antes era para fazer tipo em um bate-volta, mas eu achei até melhor a gente fazer separado, que daí cada um faz uma conclusão própria nesse sentido. Bom, mas primeiramente, antes de eu entrar na fraseamento, eu gostaria de agradecer o convite, agora de maneira um pouco mais séria, falar que eu fiquei bastante surpreso também, mas não surpreso no sentido negativo, na surpresa no sentido alegre, e também para dar uma delimitação. Ainda estamos na graduação, existe muita coisa que aprender, e eu adoraria que algum comentário viesse em bom sentido de direcionamento também, e como esse nível de desenvolvimento. Mas se ainda a gente tomar por que a graduação é um nível de desenvolvimento, o desenvolvimento deve ir até no mínimo uns 80 anos para frente, né? Até os nossos fins da vida. Mas enfim, eu vou fazer um comentário, que o desenvolvimento aqui que eu vou tentar trazer, ele vai ser um pouco problemático, contraditório, cheio de dúvidas, para semear nas mentes jovens que nos assistem. Mas ele tem um sentido. Vamos lá. Por que esse desenvolvimento vai ter características tão controversas, as coisas que eu vou falar? Bom, pois eu vou fazer mais ou menos uma definição de três principais temas. Primeiramente, liberdade e disciplina, e por que isso é controverso e problemático. Bom, para quem estuda Kant, para quem não estuda, talvez até tenha noção, a gente tem uma linha de comentadores de Kant, como Alan Wood, Henry Allison, e o meu próprio orientador, que hoje é uma grande pessoa, a qual eu recomendo procurar em sua tese. O nome dele é Mauro Pellizzari. A gente tem mais ou menos em Kant umas quase 5 definições distintas de liberdade, desde uma definição mais metafísica até uma mais pragmática, que é a que nos vai interessar hoje. E, aliás, esse percorrer das liberdades de Kant, às vezes é necessário estudos. Pois a noção de liberdade, ela se expõe no livreto sobre a pedagogia, onde temos algumas questões importantes para debater, e já dando um spoiler, mas é um spoiler necessário. Apesar do livreto, em algum momento, dar a entender que a disciplina ela se opõe à liberdade, e que, inclusive, cerceia a questão, podemos nos dispor a, na verdade, tomar que não. Pois se olharmos as obras, por exemplo, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que eu acho que é uma das obras principais de Kant, que pelo menos está quase em todo o currículo acadêmico, e essa daqui, que é a Antropologia de um ponto de vista pragmático, onde que tem esse urso aqui segurando o radinho com a boca, onde eu também já tenho trabalho, eu assim, me sinto um pouco mais seguro em afirmar que a disciplina que Kant coloca, ela não cerceia de fato a liberdade, mas sim a permite. E aí que está a grande questão, e onde vai entrar o pressuposto da educação, e por que é importante a gente falar de todos esses fundamentos, porque aí entramos no outro conceito essencial, que é a autonomia. Muito bem, mas primeiramente a gente tem que entender essa dinâmica entre Kant e a pedagogia, onde que a Juliana expôs muito bem, que Kant toma ela como uma arte, a arte da pedagogia. Entretanto, nós temos que lembrar que Kant ele tem uma questão essencial, onde que ele tenta trazer os pressupostos que não eram científicos, como, por exemplo, a metafísica, para essa dinâmica científica de possibilidade de racionalizar certos fatores, e ele fala, a pedagogia tem que ser racionalizada. Mas é a maneira de colocar em alto grau de importância. E nessa obrinha sobre a pedagogia é onde que a gente encontra aquelas frases de efeito que vocês forem pegar qualquer redação dos seus diversos alunos que devem ter,
Acredite, quem não tem aluno, se pegue do seu filho, do seu irmão, do seu primo, vocês vão ver a redação, uma frasezinhas de efeito de Kant, que eles tiraram daqueles sites de frase lá, tipo pensador ponto alguma coisa, como, por exemplo, uma boa educação é a fonte de todo bem nesse mundo, não se deve educar as crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas segundo o estado melhor, o possível futuro, a destinação da humanidade, que vai entrar naquela questão do paz perpétuo, os fins últimos que estão ligados a essa questão de ensinar ao futuro, ao que virá, ao melhor estado da humanidade. E é claro, a frase mais bem usada e mais comumente usada, que tá nesse livro, que finalmente achei, né? Às vezes a gente sempre via essa frase, mas onde estava essa frase? Qual o livreto? Daí tá lá no Sobre Pedagogia, um livreto de 50 páginas, que é: o homem é aquilo que a educação dele faz. E onde ela pode assumir o seu caráter mais verdadeiro. Então, esses são os pressupostos. O Kant realmente tem a educação no mais alto grau, porque também temos que lembrar que o nosso querido filósofo de Königsberg, que morava em uma lateral de uma rua qualquer, está muito interligado com essa questão, pois ele era um professor de geografia, de antropologia, em diversas questões, nunca ensinou sobre filosofia tão aprofundadamente como as outras questões, e é por isso sua relação com a pedagogia é muito próxima, pois ele era um professor. E ele elenca ali uns 4 pontos que eu acho que eu quero discutir para chegar no minha conclusão e no meu debate sobre os conceitos, que é que é a questão da disciplina. Ser disciplinado quer dizer impedir que a animalidade prejudique o caráter humano. E a animalidade ele entende como o comportamento instintivo, comportamento simplesmente pela vontade. E, inclusive, ele coloca que esse fator é o agir sempre em prol dos seus desejos. Ele faz uma comparação, e é por isso que às vezes tem que tomar um pouco de cuidado na leitura dessa obra. Ele faz essa comparação dessa animalidade com o que ele toma por liberdade, mas vocês vão ver a grande sacada dessa obra. E o porquê que eu trouxe as outras obras juntos, porque eu acho que a obra sobre a pedagogia ela é complementar ao todo das discussões antropológicas do autor. Que é, basicamente, esse ser disciplinado para impedir a animalidade é a autonomia sobre os desejos, os anseios, as paixões e as afecções, a qual ele delimita como esse processo da animalidade, mas vamos falar um pouco mais depois sobre isso. O ponto 2 é o tornar culto. A cultura abrange a instrução de vários conhecimentos, e aqui entendemos a cultura pelo seguinte: a criação da habilidade, essa que está em posse da capacidade condizente aos fins que almejamos. Ou seja, a criação de tudo que a humanidade já teve como habilidade, por exemplo, ler, escrever, que ele coloca como habilidades úteis em todos os casos, ou aprender a tocar música, que é só para mim, em alguns casos, cujos fins são muito objetivos. Ou seja, ele elenca coisas que para a humanidade, de modo geral, são necessárias. E daí eu faço uma digressão, que é onde a gente estava discutindo até sobre um problema que eu vi nessa tradução aqui da Cecília Aparecida Martins, da Antropologia de um ponto de vista pragmático, onde é que ela faz a tradução do seguinte: todo progresso na civilização pelo qual os homens se educam tem como fim que o conhecimento e habilidades adquiridas sirvam para o uso do mundo. Essa é uma tradução um tanto incorreta, como no livro inteiro vai ter algumas digressões. O Kant ele é muito claro nesse, todos os progressos da civilização, ele não usa a palavra civilização em alemão ou em nenhuma outra língua. Ele usa Fortschritt in der Kultur, os avanços, progressos da cultura. Isso aí eu tive que fazer um certo esforcinho, porque meu alemão, ainda mais leitura em gótica, que eu achei a única versão em alemão, porque minha pesquisa em PDF do Google Alemanha é horrível. Mas, enfim, brincadeiras à parte. O terceiro, a gente vê nisso aí como Kant toma a questão da cultura como um ponto extremamente ligado ao ensinamento, à educação, o educar da cultura da humanidade, ou seja, das ferramentas, das habilidades, o ler, o escrever, a matemática e as diversas ciências no processo. O terceiro ponto que o Kant coloca é educação para tornar-se prudente, para que ele permaneça no seu lugar na sociedade e que seja querido e tenha influência. E nesse ponto, Kant faz a educação novamente em ligação com a política. Por isso que eu coloco que é uma necessidade que tem essa leitura junto com outras obras, por causa que vocês não vão ver toda essa complementação somente sobre a pedagogia. E por último, o quarto ponto, que é a educação moral. Bons são aqueles fins aprovados necessariamente a todos, ou seja, o Kant, quem estuda a ética kantiana, vê os preceitos dele sobre a educação muito claros, porque você lê aquele livreto e você, eu vi isso nesse livro, eu vi isso nesse livro, ele fala isso na fundamentação, porque é exatamente nesse ponto que o Kant quer chegar.
E é por isso que eu aponto a necessidade de ler, porque se você ler somente ou sobre a pedagogia, ou ter uma leitura das outras obras, talvez você bata uma confusão e um rompimento desse último Kant ali, um Kant que vai mais para... Eu acabei de criar uma divisão epistemológica neles, peço desculpa, mas mais para antropologia e para política, que ele pode não parecer tão claro, mas que ajuda tais estudos a ler essas outras obras. E o Kant é extremamente didático, ao contrário do que ele é na Crítica da Razão Pura. Mas, enfim, eu estou batendo meu tempo, então eu vou me encaminhar já pelos meus aportes finais, que prometo que estou chegando. A educação em Kant ela é relevante exatamente nesse processo de utilizar o que a humanidade criou, desses diversos mecanismos, dessa cultura que estabelecemos, e por isso que a gente entende que esses motes que ele coloca, essas regras, que desenvolvem o princípio em torno da liberdade. Pois retomamos agora a obra Antropologia, que é onde que eu queria chegar. Quando ele analisa os desejos, é aí que ele faz uma distinção entre claramente que esses desejos, essa animalidade não são uma liberdade, muito pelo contrário. Ele coloca os desejos de Kant como uma enfermidade. Os desejos de Kant não, mas como uma enfermidade. As afecções, as paixões, mas nas paixões ele coloca que existe ali um pequeno pressuposto de escolha, a escolha entre qual paixão você vai se prender, mas é uma enfermidade, é uma presa, é um cerceamento da liberdade, mas ele coloca esse cerceamento não na disciplina, mas sim nessa própria animalidade. Então aí que está a grande sacada sobre essa obra. E enfim, daí, mas ele cita na obra A Pedagogia, seja, talvez, pode ser pela tradução ou pelo próprio Kant, assim, que ele entende que essa animalidade pode ser colocada em liberdade. Mas daí, nesse ponto, eu acho que cabe colocar que essa animalidade só se dá como liberdade se entender que certos aspectos de liberdade são o guiar da ação puramente pelo desejo, coisa que Kant não assinala nas demais obras dele. Isso é uma questão muito importante, pois ele entende que os desejos partem de pressupostos causais, ou seja, o desejo leva uma causa futura, leva uma consequência, né? E essas causas não são livres. Lembremos agora da dicotomia que é muito bem discutida na Crítica da Razão Pura, que eu sei que temos leitores aqui, na terceira antinomina da razão, que eu não vou citar, mas vale a lembrança, e desse modo nós temos que tentar entender que Kant faz esse pontuar de ser livre, cumprir seus desejos, é uma tentativa, na verdade, de ser didático. Exatamente, ser didático e dar a importância sobre a disciplina. E agora eu coloco o papel da disciplina, que tem essa habilidade de fornecer essas questões culturais. E peço desculpa pelo Del aqui, cria um pressuposto racional, pois lembremos que no início foi comentado, e pela Juliana também, que a arte da pedagogia ela deve ser racionalizada. E a disciplina, para Kant, agora voltando à obra da pedagogia, de fato, ela serve exatamente para direcionar essa liberdade, e nesse sentido entramos no último conceito importante, a autonomia. A constituição da autonomia por causa da educação, por causa direta da educação, é onde ele encontra a autonomia sobre a vontade. Uhul, chegamos daí, que se me permite citar a fundamentação da metafísica dos costumes, mas mas então os imperativos tinham que resultar sempre no condicionado, e não podia servir de mandamento moral. Chamarei, pois, então, os princípios do princípio da autonomia da vontade. E a outra citação, daí na página 84 e não no 45, a moralidade pois, a relação das ações com a autonomia da vontade. Isto é, com a legislação universal possível por meio do uso de máximas. A ação que possa concordar com a autonomia da vontade é permitida, a que com ela não concerne é proibida. E nesse sentido, a gente coloca esse grande termo final, máximas, que é onde o homem consegue finalmente arbitrar sobre esta animalidade e ter liberdade. E essas máximas só podem ser criadas após a superação da tutelagem que se dá unicamente pela educação, e Kant vê um pressuposto importante nisso daí. E para encaminhar minhas frases finais, que eu estou me enrolando, eu vou levantar uma investigação e a qual eu mesmo vou responder. Dada toda essa discussão que eu levantei aqui, eu acho que discussão de pontuamentos importantes, eu acho que agora talvez os kantianos presentes na mesa vão talvez me odiar, mas cabe perguntar, onde Kant cabe na educação hoje?
E aí eu quero afirmar para vocês que quando a gente estuda Kant, a gente tem que entender que ele é um homem do seu tempo. E ele não pode ser retirado a certos pontos do seu tempo. É claro que quando fazemos uma análise do seu pensamento no seu pensamento, temos o anacronismo para defendê-lo. Mas quando tentamos trazer Kant hoje para uma análise pragmática de sala de aula, a gente tem que lembrar que Kant tem data. E Kant tem data, pois ele tem pressupostos racistas e colonialistas em toda a sua teoria sobre pedagogia, e em toda a sua questão moral. Inclusive, ele coloca exatamente lá na página 13 desse livreto: do mesmo modo, pode-se ver que selvagens jamais habituam-se a viver como europeus. Uma visão totalmente de época. Faz sentido, é claro que faz. Então, onde que eu vejo a importância de Kant? Fora, é claro, né? Se a gente, Kant era um racista declarado, ele não. Mas, como falei, essas questões são de época, mas a gente, quando for trazer para um plano prático, e novamente eu friso isso, plano prático de educação, elas têm que ser levadas. Pois não podemos tomar como simplesmente que o idealismo kantiano vai estagnar essas questões. A gente tem que aproveitar o que é bom. Inclusive, já foi aproveitado, porque lembremos que do Kant sai Hegel, do Kant sai os socialistas e o próprio Marx, e posteriormente a gente também não pode descartar o próprio pensamento de Paulo Freire, pois essa perspectiva da educação do Kant, ela tem um ponto que eu acho fantástico sobre o esclarecimento. Ela em muito mesmo, ela é emancipadora. E nesse sentido eu faço minha última digressão, que o Kant, no fim da vida, onde que ele começa a virar entusiasta, iluminista nesse ponto, ele chega em diversos becos sem saídas na sua própria autocensura. Por exemplo, na negação do direito da resistência, ele ao mesmo tempo, agora meu orientador tem certeza que não concorda comigo, porque a gente tivemos discussões sobre isso, ele é entusiasta e ele não abandona a Revolução Francesa, mesmo no período de Robespierre. E ele aprova com o direito com a negação do direito à resistência ainda a própria revolução, pois Kant ele é preso nessas diversas autocensuras de seu próprio tempo, que o Paulo Osurdo define bem nesse livro, A Autocensura, o Compromisso, Pensamento Político de Immanuel Kant, e vale sim pensar, quando vamos trazer Kant para a atualidade, que o pensamento dele deu sequência, ele está aí conosco, Kant, tudo que vemos, tudo é Kant. E Kant é demasiado importante, mas temos que colocá-lo em época, temos que saber onde seu limite dá. E com isso, eu peço desculpas por passar do tempo, e eu fecho minha fala dessa maneira e estou aberto a qualquer dúvida subsequente. Conferencistas na mesma janela, e vamos agora para a sessão de perguntas. E como a gente está numa mesa que é pelo menos 66% kantiana, então obedeçam esse imperativo hipotético e façam perguntas, por favor. Acho que já teve umas que foram feitas lá em cima, né? Já, mas eu tô dando uns 2 minutos para novas perguntas surgirem também. Então, deixa eu só verificar aqui rapidamente. E parabéns para todas as comunicações. Obrigada. Tá, a primeira que eu consigo visualizar a partir dos meus sentidos é essa aqui. Todo mundo tá vendo na tela? Sim. Tá bom. Então, pergunta para a Juliana e o William. Muito pertinente trazer a pauta da educação. Parabéns. Poderiam falar um pouco sobre como conciliar a ideia de que o filósofo sabe muito e o professor tem resposta para tudo com a adulta ignorância? Posso começar? Vai lá. É Lucas, né? Lucas, eu acho isso incrível, porque muitas vezes o aluno ele vem fazer uma pergunta para a gente, né? Super achando que você tem as respostas, e às vezes, aliás, na maioria das vezes, eu acho que você não sabe, ou você não tem uma resposta definitiva para aquilo, né? E aí a melhor forma de conciliar isso, na minha opinião, é você propor ao aluno que juntos vocês dois possam encontrar uma resposta para determinada coisa. Vamos tentar, né, pensar em um argumento, sintetizar essa pergunta com possíveis respostas, enfim. Essa é mais uma forma de você conseguir
engajar na sua sala de aula e trabalhar com perguntas, né? É sempre maravilhoso. A pergunta, se você ela gera outra pergunta, que gera outra, que gera outra, e a gente fica, como que eu posso falar? No aporético socrático, né? No aporético de Sócrates. Mas é aí que tá, esse exercício, o processo, ele tem que ser o mais importante. A gente pode desmistificar, né? Tirar da cabeça dos alunos essa ideia de que a filosofia tem as respostas, traz as respostas, e que o professor de filosofia ele é uma espécie de arsenal infinito de respostas. Não, isso não é verdade. Mas quando isso acontecer, e se o seu aluno, no caso, né, ele quiser muito uma resposta, eu diria para sempre junto com ele, juntos vocês busquem respostas para responder a questão. É isso, viu? Se quiser completar. Eu diria, eu acho que um contraponto ao que a Ju falou, eu acho que essa perspectiva, meu caro Lucas, ela tá, se não morreu ainda, ela está morrendo em seus últimos dias, porque hoje a gente tem um fenômeno chamado internet, onde que o aluno ele já não é mais um agente passivo ao professor totalmente, mas um agente ativo. Eu acho que tem muitas perspectivas em relação à educação que a gente tem que saber consolidar nesse sentido, mas eu vou te dar um pressuposto muito semelhante ao que a Juliana falou, no sentido, e até um pressuposto filosófico, que o professor de filosofia, eu acho que se algum professor de filosofia está fazendo isso, tentando trazer resposta, ele já está errado. O professor de filosofia tem que trazer dúvidas, né? Eu acho que a pergunta basilar, quando a gente vai lembrar do grego, que é tietstin, que é a pergunta que nos define é o que é isto. Então, por favor, caros professores e futuros professorandos aí, lembrem que o nosso dever, na verdade, é incitar as perguntas, inclusive fazer eles questionarem dessa passibilidade que eles agora estão tendo nessa questão do conhecimento por base do celular, internet, por afins. Obrigado, Juliana. Obrigado, William. De fato, o professor de filosofia não sabe tudo. Quem sabe tudo, de fato, são os alunos. Enfim, vamos lá para a próxima pergunta, que é do Gabriel. Que eu acho que é uma pergunta dose dupla, né? Então, vamos lá. Gabriel Júnior, boa tarde a todos. Em que podemos relacionar, se é que podemos, com o pensamento de Kant e o de Paulo Freire, no que infere autonomia da educação? Qual é o papel do educador no trajeto libertador dessa educação positiva? Posso começar? Pode, Will. Muito bem. Olá, Gabriel, ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante. Tem um livro do Vicente Zatti, ele é bem fácil de achar online, Autonomia e Educação em Kant e Freire, onde ele faz exatamente esse caminho e ele percebe uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar e que eu coloquei também sobre o ponto anacrônico. Quando a gente estuda o Kant, ele tem que ter um Kant em seu tempo e tem que ter um Kant também fora do seu tempo. O Kant hoje, eu diria que se a gente for buscar essa relação direta, não vai ter. Porque... Saiu um som aí. Isso, obrigado. O Kant hoje, o Freire, ele não faz uma relação, ao que eu lembro, talvez minha leitura seja muito pequena, mas enfim, ele não faz uma relação direta em momento algum com o Kant. Mas o Freire segue uma tradição filosófica muito clara, e que ela desemboca no Kant, seu princípio da autonomia. Eles têm pressupostos diferentes, mas no que tange a liberdade como dirigente disso, sabe, uma emancipação, ou no caso de Freire, sobre as condições socioeconômicas envolvidas, no caso o capitalismo, no caso de Kant, puramente do indivíduo sobre a tutelagem, que é do desenvolvimento de uma autonomia também emancipatória, a gente consegue ver essa relação. Mas eu diria que essa relação ela está em âmbitos históricos diferentes, isso é muito importante se ter, mas que, como toda história, ela é causal. E o pensamento que Kant explora ali, ele desemboca em Freire, como eu falei, desemboca em Hegel, Marx, na tradição socialista, na tradição marxista, e posteriormente, obviamente, em Freire. E o livro, novamente, é Autonomia da Educação, do Vicente Zatti. Eu recomendo, é um livro de 80 páginas, assim, PDF, vale muito a pena. Sim, eu acho que o Will ele foi bem claro na fala, né? Ele já respondeu. Mas sobre a última pergunta, né? Qual o papel do educador no trajeto libertador dessa educação positiva? Eu acredito que o educador, pensando eu como graduando em pedagogia e em filosofia, né?
A gente tem que pensar o nosso aluno, não, a gente tem que buscar fazer que o aluno ele desenvolva o seu próprio pensamento, não você introduzir o seu pensamento e o professor ele continuar sendo o portador de todo o conhecimento. O que o professor diz é a única verdade existente. Eu acho que isso é muito errado e a gente tem que pensar, né? Nosso educando como uma pessoa que está ali aprendendo a ser um pensador, pensar reflexivamente. Eu não gosto de usar a palavra criticamente, mas pensar reflexivamente, ter reflexões, conseguir se questionar, se auto-questionar e questionar as coisas que estão à volta dele. Então, eu acho que a gente tem que ver o educador, ele tem que ver o seu aluno dessa maneira, para que a gente continue caminhando para uma educação positiva de fato. Bom, acho que o Gabriel agradece a resposta. Então vamos seguindo para a próxima questão. Altas questões nessa tarde. Essa é do Lucas Pereira, novamente. Na minha opinião, essas foram as melhores apresentações até hoje. Se ligue na responsabilidade. Né? Vamos chutar uma idade para essa criatura. Vamos chutar que ele tenha 20 anos. São as melhores apresentações que ele viu até hoje. Isso inclui programas de televisão, programas de rádio, YouTube, outros eventos. Sensacional. Aí. Responsabilidade para vocês, viu? Parabéns a todos os componentes da mesa pelas falas impecáveis e inteligentes. Queria que cada um, se possível, falasse um pouco sobre o que vê para o futuro da educação filosófica. Tá, posso pegar primeiro? Eu gosto de falar, então, daí se eu falo primeiro, daí eu... Muito bem, essa é uma pergunta impactante. Eu vejo 2 âmbitos, né? Vamos tentar brincar um pouquinho. Eu não vou ser kantiano nesse momento. Se eu fosse olhar pelo olhar heideggerdiano do processo, eu seria extremamente pessimista e eu diria que a filosofia está arrumando para o seu fim. Olha só que pesado isso, né? Mas quando olhamos a disposição da técnica e dos dispositivos que hoje a filosofia se ampara, e como ela está entrando em um fim no seu eurocentrismo, onde ela acabou se projetando, e o Heidegger ele é muito importante nesse sentido, por causa que ele projeta a filosofia como uma dimensão puramente grega e ocidental, isso como sinônimo, ela estaria entrando no seu colapso. Mas aí que está a grande sacada, meu camarada Lucas. A filosofia, então, talvez tenha seu decaimento, mas é o momento ideal para a gente parar de tirar isso exatamente da questão e começar a pensar os demais pensamentos válidos, né, nesse processo de conhecimento. Isso vale para o conhecimento indígena, o conhecimento indo-arábico, o conhecimento chinês, o conhecimento japonês, a qual o Heidegger tinha bastante relação. Eu acho que é um momento de abertura, até inclusive para a gente pensar a nossa relação com o ambiente e com os demais. E isso eu acho que é muito importante, principalmente para nós, periféricos e terceiro-mundistas, como que vamos dimensionar toda essa questão. E é por isso que eu trago essa resposta, não em tom de Kant, mas em tom de Heidegger, porque temos que pensar fora da filosofia. Pensar que filosofia não é o único âmbito de conhecimento possível, assim como às vezes a gente fica bolado quando coloca a ciência como o único âmbito de conhecimento possível, e eu acabo a fala por aqui. Desculpe. Eu concordo em partes com a fala do Will, eu acho que ele já imaginou que ia acontecer isso, mas eu vou responder a pergunta, né? Respondendo a pergunta, bom, eu particularmente eu tenho uma visão bem otimista do ensino de filosofia, né? E por que eu tenho essa visão otimista? Eu acredito que o ensino de filosofia ele vai sempre fazer parte da grade curricular do ensino básico, porque os nossos estudantes eles têm um potencial do exercício de filosofar muito grande. Eu vejo isso de uma maneira muito clara em sala de aula. E quando nós começamos a atuar na escola, na sala de aula, de fato, seja como estagiário ou como professor efetivo, a gente vê o quanto as pequenas intervenções que nós fazemos
como elas impactam nos nossos estudantes, nas nossas alunas, que se sentem representadas, principalmente quando vê uma professora de filosofia mulher, se a gente falando do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, porque em sua grande maioria ainda são os homens, né? E nos nossos alunos, e a gente percebe cada vez mais necessidade. Eles querem mais filosofia, eles querem sugar, entende? Às vezes a gente não tem mais de onde tirar e eles querem continuar. E isso é um motor tão maravilhoso, mas tão incrível, que eu acredito que não tem como a gente dizer que a filosofia ela vai desaparecer, como se fosse uma mágica ruim, né? Não, eu acredito que ela sempre vai ter lugar. É óbvio, eu concordo nesse sentido com o William, que as estruturas políticas elas existem, e que elas, infelizmente, elas podem ser muito maiores que os professores, e aí isso vai depender, é claro, da forma como a nossa prática ela vai acontecer, e nós nos engajarmos enquanto profissionais da educação. Eu gosto de pensar o professor de filosofia não como um filósofo, como todo mundo diz, mas como um profissional da educação de fato, não aquele portador de todo o conhecimento que sabe tudo. Não, longe disso. A gente pensar essa educação como sendo de fato um profissional que vai atuar em sala de aula com as crianças. É isso. Vitor e Alípio, dada a generalidade da questão, acho que você também pode contribuir. Assim, eu concordo em partes com o que ambos os colegas falaram, e eu estou assim, eu fico, sinceramente, eu me sinto dividido, cindido nessa questão, porque, como o William falou, no primeiro momento é realmente um tanto pessimista, principalmente a gente pensar aqui na situação da universidade aqui estadual e também na situação nacional. Tipo, não dá um horizonte assim que você se sente instigado para muita coisa. Mas, como a nossa colega falou, eu já tive essa experiência de estar numa sala de aula e você ver essa interação com os alunos e você ver eles perguntando, se interessando por coisas que você nem imaginaria que eles se interessariam em primeiro lugar, sabe? Então, tipo, eu não consigo ter uma visão clara e definida. Eu quero ter esperança, mas eu não consigo ter uma visão clara, definida assim para o futuro da educação filosófica. Eu espero que ao final do curso, eu possa ter. Alípio, deseja fazer alguma consideração? Olha, minha visão, se for dizer como eu vejo, pelo menos a curto prazo, isso depende também de fatores políticos, né? Então, o horizonte é meio ruim. Eu prefiro falar do que eu gostaria, assim. Eu gostaria de ver uma filosofia mais nesse sentido também, que crescesse essa parte pragmática, né? Por exemplo, do estudo da lógica e da argumentação, nesse sentido mais pragmático. Mas não acredito, se você perguntar se eu vejo isso no futuro, não. Eu não acho que isso vai ocorrer e nem acho que o futuro, a priori, seja tão positivo, infelizmente. Eu acho que está muito vinculado ao cenário político atual. Tá, acabou meio fúnebre, mas obrigado, Alípio, pela sua contribuição. Não tem como não acabar fúnebre. Otimismo não é aqui, rapaz, é filosofia. Que horror! Agora... Pois seu coleguinha, você dividiu o trabalho com ele. Tá vendo? Tem que pensar melhor na próxima vez. Eu queria voltar um pouco no ponto do William, que de fato é uma coisa que me parece que as pessoas querem ignorar, em especial quem estuda a filosofia, que realmente parece que o fim da filosofia está realmente bem próximo. Não num sentido lato, é esse o problema. A gente tenta sair muito
desses problemas, sempre alargando o conceito de filosofia. Sempre falando que é um conceito problemático, incluindo vários tipos de pensamentos diferentes, como filosofia. Mas filosofia num sentido bem específico mesmo, como o Kant via, possivelmente os pós-kantianos também. Se ela não já acabou, ela já está perto do seu fim. Porque realmente parece que não há mais uma preocupação genuína de ter uma área eu vou colocar assim, uma área do pensamento toda dedicada a pensar acerca da possibilidade dos demais campos de conhecimento. A valoração deles é dada por questões pragmáticas e questões de utilidade. Você não tem mais aquela discussão que a gente encontra no Aristóteles da hierarquia de ciência. Por que essas ciências são de fato ciências e não outro tipo de discurso? Eu vou fazer um comentário complementar. Eu citei o Heidegger, que eu acho que, não sei se vocês já se aventuraram ao ser o tempo. Espero que em algum momento se aventurem, quem não se aventurou. Mas o século XX ele faz essa demarcação de uma retomada filológica aos princípios. E o Heidegger e os demais filósofos, desde o Nietzsche, eles se aventuram em outros conhecimentos. E é por isso que eu fiz a delimitação ali da necessidade. Que eu acho que talvez eu tenha passado um ar pessimista, mas não era exatamente talvez o ar que eu queria passar, pessoal. Eu passo um ar pessimista no sentido que precisamos agir, e aí eu caso com o Aurélio. Não é Aurélio, me perdoe se eu errei o nome, mas que precisamos agir politicamente para que se dê essas melhores possibilidades. E isso é saber olhar para os conhecimentos periféricos do terceiro mundo e não desvalorizá-los como conhecimentos originários, e não desvalorizá-los ou reduzi-los a um braço de alguma coisa. Isso Heidegger faz com o conhecimento japonês, isso o professor Jacóia, Oswaldo Jacóia Júnior, antigo professor da Unicamp, hoje professor da PUC Paraná, que é a minha universidade, fazendo uma digressão da propaganda PUC Rio Grande do Sul, que acabaram colocando equivocamente, mas é exatamente isso, olhar para o outro lado do mundo para sanar a doença que é interna, que está no braço da filosofia ocidental, porque ela se encontrou nessa murada, que é a questão da técnica. A gente está numa murada, a gente está numa murada ambiental também. E eu acho que isso cai principalmente no que se diz ao ensino da filosofia. Se a gente não começar a olhar para os outros conhecimentos no mais digno valor possível, como nós olhamos para a filosofia, nós vamos entrar em daí sim agora pessimista, enfim, mas não é sem saída. Não é sem saída. E é isso que é o meu ponderar, assim, que eu estava num ânsia do coração para falar. Eu achei extremamente necessário mesmo. Realmente é uma coisa que todo mundo... É fácil, na verdade, ignorar esse problema, né? Mas é fácil ignorar esse tipo de problema quando nós estudamos a filosofia antes da crise, né? Você aí apresentando sobre o Kant... Isso tudo é filosofia antes da crise. Tá, vou continuar lendo os comentários aqui. Deixa eu ver. Rapidamente. Sim, tem um aqui que pode ser interessante. Por que a gente precisa fazer o disclaimer? A gente causou uma certa dúvida. Marina está perguntando se o Hume também não fala dessa associação de ideia por semelhança e contiguidade. Porque parece que a sua fala ali só fez parecer que Hume só tem uma única classificação de associação de ideias, que é causalidade. Aí ela está lembrando que tem outros dois dispositivos, que é a semelhança e a contiguidade. Tem. Não, na verdade, essa questão, a minha citação de Hume, ela foi assim, uma passando, ela poderia ter tirado isso, assim. Eu quis dizer assim, vocês lembram de Hume, daquela associação de ideias? Pois bem, na verdade é algo muito maior, mas, e aí eu citei, por causa e efeito, tem por contiguidade, não sei o quê, mas na verdade isso é relevante para o que eu queria colocar, que é mostrar o fenômeno do Prime, o fenômeno de como a gente associa a ideia, naquele caso, a condição de velhice. Tem algum som aí entrando, não sei.
como a condição de velhice vai associando. Então, você associa várias coisas que você remete à velhice. Então, é uma associação em cadeia a várias coisas que você aprendeu que está relacionado. Então, eu citei por curiosidade, mas não é relevante o que ele fala ou deixa de falar, não é relevante para o que eu estou querendo. A premissa, essa premissa do Prime é uma das premissas que eu uso para mostrar como nós funcionamos para além da razão, e é irrelevante o que eu me fala. É apenas uma boa questão histórica, né? É uma questão interessante de ser alguém que já fala disso há tempos. Fala muito bem. Só que hoje o conhecimento avançou e já é possível, através de experimentos desse tipo, entender melhor que esse tipo de associação é muito mais vasta, né? Como esses experimentos demonstram. Muito obrigado, Alípio, pelo esclarecimento. E a gente tem mais uma pergunta, que é do Gabriel Garça. Não vai aparecer a pergunta integral aqui, mas eu vou lê-la porque eu tenho acesso, porque eu estou em dispositivos super avançados tecnológicos que me permitem ver. Eu também estou olhando aqui no Facebook, achei da hora. Exclusivo. Você matou toda a magia do negócio agora, velho. Eu ia ficar se perguntando como eu sei disso. Qual é o seu problema, cara? Traga prazer. Tipo, o povo que estuda demais filosofia não gosta mais da magia, pô. Não, cara, tem que dar um certo ar místico. Belezinha. Então a pergunta agora é do Gabriel Graça. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Vocês falaram de modo claro e seguro. Mostra que vocês sabem o que estão falando. Ou, pelo menos, mostra que eles têm cara de pau. Um breve comentário. Isso com certeza. A segunda opção, Bom, gostaria de perguntar, principalmente para o primeiro grupo, Kant foca bastante na negação e supressão dos instintos, desejos e pulsões do humano, e curiosamente associa isso à liberdade. Mas se olharmos para o sujeito, sobre a ética do desejo de Freud, é impossível associar a liberdade na não realização do desejo a um gozo. Parece-me que Kant carrega uma fantasia neurótica de controlar a si mesmo e domesticar a sua própria animalidade, coisa que acaba, aos olhos de Freud, Jung, por adoecer gravemente o sujeito, instituindo-lhe uma repressão que consigo acaba por produzir as tais afecções que Kant tanto teme, indo em contradição imediata para com a ideia de liberdade. E, infelizmente, espalha sua neurose na sua própria pedagogia, crendo que apenas a razão deve ser posta e exaltada. Portanto, a minha pergunta é... Caramba, tem uma argumentação para chegar na pergunta. Isso sim que é uma pergunta. Bravo. Será que essa pedagogia não está ignorante, ou ignorando, acredito, aspectos fundantes do humano, tentando fugir de algo que é inescapável, tal como os afetos, o gozo, o sujo, o descontrole, que são marcas características do homem? Além disso, que liberdade é essa? Quanto medo do desejo, do corpo e do animal Kant possui? Não? Essa questão, antes do William falar, que eu sei que ele quer falar, eu queria deixar bem claro que essa questão eu vou passar para o meu grande camarada, comunista, maravilhoso kantiano, William, porque essa questão é a cara dele. Tudo bem, então vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer ao Gabriel pela excelente pergunta. Assim, Gabriel, eu gosto de perguntas assim, bem sinceramente falando para vocês, eu acho que é necessário porque ela causa um conflito de ideias e eu acho que você colocou bem, realmente. Mas eu quero também lembrá-lo de um ponto que eu acabei citando antes lá, que é a questão do anacronismo, meu caro amigo, e quando você faz essa digressão freudiana, você tem que pensar que o rompimento que a psicanálise faz com a filosofia posteriormente
é uma abordagem que não existia e que realmente a abordagem de Kant não vai de modo algum nisso. Você fez ali, que liberdade é essa? Ela é uma liberdade que vai se entender como uma autonomia sobre os desejos, por causa que existe uma divisão onde que a gente subentende o seguinte: se não pudermos influenciar nos nossos desejos, nos nossos anseios, nas nossas vontades como em si, nós não temos controle sobre ela de modo algum, então não somos livres. Então, temos deterministas, somos uma sociedade determinista de todo modo. Aí a gente entra em vários problemas, como por exemplo, como que você julga se alguém está certo ou não nesse sistema punitivista sobre um crime, por exemplo? Se a pessoa poderia alegar, não, mas foi a ânsia da minha vontade interna e coisa assim. Por isso que Kant ele vê a necessidade da criação de disciplina. Isso, aliás, é um problema aliás, toda a história da filosofia, ela chega em um ponto, toda a história da filosofia e da ciência, na verdade. A liberdade, ela é um problema para sempre. Sempre vai ser. Ela tem um âmbito metafísico, sempre é um problema. Ele chega a um ponto e ele acaba não conseguindo ir além desse ponto. Portanto, que depois se ampara em Deus, por exemplo, para justificar a ideia de sumo bem. Por aí vai, um monte de coisa assim. Mas tu faz associações muito importantes. Deixa eu até dar uma relida aqui rapidão. Eles me atrapalham. Tudo bem. Neurose sobre sua pedagogia. Eu acredito que é assim, meu caro camarada. Quando a gente entende que a pedagogia de Kant, ela se faz exatamente, talvez essa construção dessa neurose, na construção de ter-se essa anormalidade. Se isso é bom, ruim, isso acaba sendo complicado de definir, no sentido de que é o método ao qual a sociedade funciona, por enquanto. Mas se tu quer uma resposta, é ruim. E a gente vai ver as consequências disso, por exemplo, quando Franz Fanon fala no Pele Negra, as Máscaras Brancas, que a tese dele seria 7 ensaios sobre a desalienação no negro, onde a gente vê os diversos aspectos e dinâmicas da violência que causam essas alienações sobre os indivíduos e que são consequência de uma sociedade que caiu sobre uma revolução iluminista que casa com muitos preceitos de Kant. Inclusive, eu fiz uma comparação sobre o Robespierre e o Kant, que o Heine, que é um filósofo alemão, acaba fazendo exatamente nisso. Ambos têm esse casar. Ambos realmente têm uma revolução nesse ponto iluminista e suas limitações. Eu acho que é importante entender isso. Kant tem suas limitações pragmáticas, como todo filósofo. E o Losurdo, ele comenta isso bem. Kant tem uma autocensura gritante e que ela entra em diversas contradições. Mas não nos enganemos. São contradições que elas às vezes não se sustentam para além do texto. Como, por exemplo, quando tem uma historinha muito engraçada, daí agora não indo na pedagogia, mas ainda entrando nesse pressuposto de liberdade, e sobre a questão do desejo. Kant é todo puritano, conservador nesse âmbito do desejo, mas Kant era fumante, sabia? E ele se colocou a máxima que fumaria somente um cachimbo por dia. Somente um, nada mais. Então, um tempo depois, ele comprou um cachimbo maior. Vê a questão. Aí que está o desejo, a influência. Nem o mais conservador dos conservadores que Kant foi conseguiu passar por essa sua própria censura e a questão do desejo. Porque eles coexistem. A disciplina é uma tentativa, um esforço para se condicionar em vida e sociedade. E é por isso que, mais uma vez, eu frisei assim, até onde Kant se sustenta. Por causa que esses problemas se estendem pelo pensamento colonial dele. Isso é um problema. E tu fez mais uma pergunta: quanto medo do desejo do corpo e do animal Kant não possui? E quanto medo a própria história da filosofia não possui, né? Eu acho que a gente tem isso muito na tradição, assim, nós queremos nos separar tanto dos animais, nós queremos ser tão diferentes queremos ter essa ode da razão sobre nós como superiores. Existe algo diferente, né? Mas talvez seja simplesmente uma compreensão e determinação no mundo. E eu digo o seguinte, meu camarada, não tem como ter uma educação plena, desdisciplinante, dessa maneira, enquanto houver esta modalidade estrutural de sistema. E por quê? Porque essa lógica
disciplinária, punitivista, quase militar, é uma lógica que está no cerne do desenvolvimento da estrutura de violência que a nossa sociedade vive. E eu te digo o seguinte, como pensar uma atitude não disciplinária, não violenta, numa estrutura que é permeada estritamente por isso, sem ser não metafísico, sem ser não prático, quebrando a estrutura. Então, essa digressão que eu faço assim, ó, não tem como pensar Kant fora disso, não tem como a gente se pensar fora disso, sem que retire a estrutura envolvendo isso. Novamente, eu trago a questão da importância do pensamento e das atitudes políticas nesse sentido, as quais Kant entrou no máximo conflito quando ele viu a chegada e o anseio da Revolução Francesa. E eu digo o seguinte, Kant no seu leito de morte foi o primeiro bolchevique. Fim da frase. Belezinha. Belezinha. Alguém quer comentar acerca dessa pergunta? Acho que o Will deixou tudo bem claro, ele esclareceu bem a questão. Então, eu tenho uma contra-pergunta, na verdade, que é mais para compreensão mesmo. Pode ser equivocado o que eu vou falar, mas parece que o que a gente acabou de ver foi meio que uma análise psicanalítica do Kant a partir do texto dele. Uhum. Mas a minha questão sempre volta a ser, em que medida isso atinge os argumentos apresentados no texto? Acho que, às vezes, a gente escorrega nesses pontos, porque o texto dele não se apresenta enquanto pessoa. Ele é um texto que se apresenta enquanto argumentação. Então, enquanto tal, a gente sempre volta para ele justamente para se inspirar na argumentação presente no texto e problematizá-la, né, diante dos nossos problemas atuais. E tudo bem, a gente pode fazer uma pesquisa minuciosa do contexto histórico, social, psicológico, psicanalítico do indivíduo, mas o fato é que a obra foi parida, vou colocar assim, gerada, posta no mundo, e ela tem uma estrutura que, vamos dizer que ela transcende esse indivíduo na medida em que ela é argumentada. Então, o que eu queria saber é qual é o ponto de se fazer uma análise dessa com o autor e apontar certas inconsistências entre o que a análise diz e o texto do autor. Essa seria a minha contra-pergunta, porque é uma questão de incompreensão mesmo. Eu acho que não sei se o Gabriel vai acabar respondendo no chat, mas eu faria realmente que é um problemático, né? O problema do anacronismo. Eu acho que é aquela coisa. Tu vai fazer uma análise dessa, tu tem que saber as limitações que o autor tem na época. Por exemplo, querem ver outra limitação? A percepção de tempo e espaço do Kant é uma percepção puramente newtoniana. O que Kant faria depois que conhecesse a Einstein? O que Kant faria agora sobre a teoria da partícula? Ele está errado. Ele está errado. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai lê-lo em seu tempo. A gente vai lê-lo de acordo com os processos. Eu acho que é complicado essas análises, e eu concordo totalmente com o Alan, Gabriel, que a gente fazer essas análises psicanalíticas principalmente sobre indivíduos do passado, assim, são muito complicadas, muito complicadas. Eu entendi o objetivo dessa pergunta, bem instigante, mas que realmente, eu acho que talvez uma correlação de subsequências, dá um artigo legal, mas que sobre o autor em si também não tem muito respaldo, não. Minha pontuação. Foi até bom você comentar acerca dessa comparação não, essa menção do tempo e espaço do Kant, que a gente pode ler como uma defesa do tempo e espaço newtoniano, vamos colocar assim. E essa pergunta seria mais para o Vitor, porque isso não é nem ponto de consenso entre os comentadores, para falar a verdade. Isso é uma coisa bem interessante. Não no sentido que o que você disse está equivocado, mas é porque tem algumas saídas interpretativas muito interessantes acerca do tempo e do espaço, que elas são muito peculiares. Eu queria saber o que o Vitor acha sobre isso. Por exemplo, você vai encontrar
uma defesa dizendo que o Kant está defendendo propriamente são o tempo e espaço da sensibilidade humana. Ou seja, apesar de todos os pesares que você colocar de avanços da nova física, o que um autor que leu Kant dessa maneira iria afirmar é que, ainda assim, apesar desses avanços todos que a gente tem na nossa noção de tempo e de espaço, não só na física, mas tanto na literatura, que também se criou uma grande amplitude desses termos, a partir de reconceituações, a partir de outros filósofos, ele falaria, não, mas a questão é como a gente percebe os objetos. E, de fato, a maneira que a gente percebe os objetos é de maneira euclidiana. Então, não importa realmente a realidade objetiva do fato. O importante é que, na narração acerca dessa estrutura da sensibilidade, é euclidiana. E aí tem diversos exemplos que eles podem fornecer para isso. Aí eu queria saber qual é a perspectiva do Vitor a respeito disso, se ele concorda, se ele discorda com essa leitura, se ele acha que é um falso problema, se ele acha que é o maior problema de todos os tempos, mas por isso mesmo ele vai se ausentar porque ele prefere louvar a Deus e esse tipo de coisa. Olha, é complicado. Um dos livros que eu utilizei para esse texto foi desculpe meu péssimo alemão. O nome do livro é Immanuel Kant, do Hoff. E no comentário dele sobre a estética transcendental, ele entra justamente todo esse meandro que você expôs, Alan. E, tipo, é uma coisa complicada. Eu, assim, com meu pouco conhecimento, minha pouca leitura ainda sobre Kant, eu estou mais do lado de que realmente a intenção não é uma justificação somente da física newtoniana, e sim o que você citou, que são a maneira como nós vamos apreender os objetos. Eles estão assim, estritamente subjetivos e uma objetividade, vamos dizer assim, intrínseca a esses fenômenos, para que a gente pudesse afirmar que Kant estaria fazendo uma defesa da física newtoniana. É complicado pela própria filosofia dele, porque a gente acha que a gente acaba caindo na separação do fenômeno e coisa em si, novamente, eu acho. Bem, isso é uma questão muito complicada, muito interessante também. E, tipo, eu recomendo até que, se para a leitura desse capítulo específico do livro do Hoff, para você ter uma noção de que é uma discussão inacabável. Sim, Alan. Às vezes isso fez cair em erros que estamos sentindo até hoje, né? Estamos discutindo até hoje. Não sei, não foi muito bem uma resposta, porque é um assunto complicado mesmo. Não, tranquilo, a gente conversa, não tem problema nenhum. Você ainda não se decidiu acerca desse tema, né? Deixa eu até fazer uma digressão ali. Eu fiz esse pontuamento. Meu orientador, ele tem uma particularidade muito única na filosofia. Ele é engenheiro elétrico e ele veio para a filosofia e agora tá doutor já em filosofia. E ele que faz esses pontuamentos justamente nisso. Que tem que se entender exatamente como o Vitor e você falaram. Entretanto, a gente sempre tem que lembrar assim, o Kant, ainda mais na sua época, é a mesma coisa do Nietzsche. O Nietzsche ele discordava de Einstein, de Darwin, sabe? Sobre as percepções biológicas. São discussões que elas têm seu tempo. Então, exatamente, eu estou reforçando exatamente essas perspectivas de vocês, no sentido, às vezes, do que adianta a gente discutir a percepção física do Kant, que ele tem daquilo lá, porque ela vai ser newtoniana. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, Einstein era um grande leitor de Kant,
e o que influenciou na percepção dele sobre a relatividade geral. Que inclusive, eu acho que aluno de graduação, a primeira vez que lê Kant, ele, puta, olha que legal, parece Einstein, eu já vi isso em algum lugar. Por causa que tem uma semelhança, porque Einstein se baseia em alguns aspectos nele. Isso que eu acho legal e que eu completo a frase de vocês e ainda casa com o link do Gabriel e do Alan, sim, perfeitamente. E, aliás, novamente, antes de tudo, eu acho que logo a gente não veio mais perguntas. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de debate aqui, que raramente a gente pode conversar sobre Kant sem as pessoas ficarem, nossa, kantiano, que coisa feia. Daí fico feliz. Igualmente. Kant é um filósofo que... Aí, Kant tem coisa para debater, velho. Mas não é que ele é problemático, é que aceitar ele é muito difícil. Cara, aceitar... Uma das coisas mais difíceis que eu acho que tem na filosofia é aceitar Kant. Porque você pega a Crítica da Razão Pura, começa a ler. Aquilo é de uma artificialidade enorme, cara. Aquilo é de uma artificialidade enorme. E aí você entende muito porque os outros filósofos lutam, tentam reestruturar certas passagens daquilo da Razão Pura, porque de fato, 12 categorias divididas em 4 modalidades, cada uma com 3. Caramba, e ele tá argumentando lá a partir da dedução ocidental, tudo bem, mas por que 12? Por que dividido em 4? Ele dá um motivo, entendeu? Mas a motivação seria a tábua de juízos lógicas primeiro, né? Que é derivada, a tábua das categorias, no caso, derivada. Na verdade, essa é a única, acho que, pelo que eu me lembro, é a única justificativa dele, no caso, que ainda abre espaço para críticas, obviamente. Não, sim, de fato. E ele acha que essa é a grande contribuição dele, que tem um critério para deduzir as categorias. Ele decalca da lógica da época dele. Que, ironicamente, é a lógica que ele está tirando do Wolff, né? Que ele acha que é a lógica mais bem acabada da época dele, que é muito engraçado também. Mas percebe o quanto artificial é isso? Tipo, não, tem essas categorias. Quando eu digo que é artificial, não quer dizer que é arbitrário, mas, tipo, parece que é bem mais natural supor um monismo, um pluralismo, mas quando você dá números assim, pá! Tanto que depois da discussão das categorias vai entrar o Riley e vai dizer que, na verdade, as categorias são infinitas. Aí vai chegar outro filósofo e vai falar que, na verdade, a categoria é uma só. Aí que começa a discussão. Tem uma coisa que tu falou lá no início, Alan, que é todo mundo é pós-kantiano, e que é uma coisa que eu acho que é, apesar de uma brincadeira, é uma verdade, porque meu professor ele tem uma mesma brincadeira, tipo, tudo pós-crítica da razão pura, para todos os filósofos é nota de rodapé, porque a questão é exatamente essa, existe um antes e depois de Kant, porque o Kant ele faz uma ruptura que eu acho que desemboca no século XX, até historicamente, como, por exemplo, que eu acho que é a maior ruptura de Kant, que é a questão da metafísica. Tudo depois de Kant foi um assassino da metafísica ali, bem claramente. O que o Nietzsche acaba desembocando é esse assassinato. A morte de Deus é o assassinato que o Kant faz. Que deixa sair pela porta de trás, mas sai pela porta da frente e entra pela porta de trás. Mas, enfim, outras histórias. Mas a questão é bem clara para mim nesse sentido, que todo mundo pós-Kant tem problemas claros em resolver as delimitações que ele deixou. E até por isso que o século XX é quase uma retomada da filosofia inteira. Porque Kant faz um marco temporal único. Eu acho que até por isso que todo mundo que ainda estiver ouvindo a gente, mesmo que enfim, por ouvir, a necessidade de todo, eu acho que todo aluno de filosofia e que se pretenda, ao menos um pouco, ter uma leitura de Kant, eu acho que é contribuinte para saber aonde que ovos vão pisar agora na contemporaneidade. Enfim, é isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas se Kant de fato assassinou a metafísica. De fato, uma metafísica específica ele assassinou, com certeza. A metafísica leibniziana. Perfeito. É esse o ponto mesmo, Vitor. Essa a questão. A metafísica que surge depois do Kant é muito engraçada. Engraçada no sentido de interessante. Por que eu acho coisas interessantes e engraçadas? Desculpa isso. Então, que é como você falou, leu o Kant na época dele. A metafísica, apesar de a gente pegar no termo genérico, ele estava criticando a metafísica específica, né, que veio do Church lá, que contribuiu
Leibniz e que tem o seu, como pode dizer, acabamento lá pelo Wolff, que é aquele que tem exatamente doutrinas bem explícitas, e é muito engraçado, que é que o Vitor falou, que é a teologia racional, é a psicologia racional e a cosmologia racional, que são as três partes da metafísica especial de Wolff. Então, é uma metafísica específica que ele está atacando. Só que aí, genericamente, ele fala, metafísica. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Heidegger, ele fala logo no início do Ser o Tempo, exatamente toda essa digressão que o Kant faz e como ela torna problemático, e daí é exatamente o projeto de Ser e Tempo, eu acho que não existiria sem o Kant nesse sentido, porque o Heidegger ele só retoma, e a importância de retomar a questão do ser inicial exatamente de uma tentativa de fundar o processo que o Kant delimitou. Então, apesar de realmente ser muito específico, o Kant ele abre uma barreira, e eu acho que, pelo menos para o Heidegger e para o Nietzsche, isso é muito, eu acho que para o Schopenhauer também, isso é algo muito, eu não tenho uma leitura de Schopenhauer muito boa, mas do Heidegger e do Nietzsche até ok, isso é muito claro, sabe? Eu entendo que é muito pragmático quem Kant dirige, mas é um problema, querendo ou não, que no final da crítica da razão pura ele olha e agora, sabe? Então é um problema. Não, de fato, não estou dizendo que não. Nesse sentido, com certeza, Kant é um divisor de águas. Mas é porque a gente estuda uma certa linha de filosofia que tem esses personagens marcantes, eles não são nem um pouco ignoráveis, mas a gente esquece certos movimentos históricos que aconteceram que foram especialmente muito interessantes. Por exemplo, após o Kant, tem uma retomada nervosa do Aristóteles e do Descartes. Tem o Trudleberg lá, que vai fazer um trabalho todo filológico do Aristóteles e vai criticar Kant na dedução das categorias, dizendo que Aristóteles tinha deduzido as categorias sim, e o critério que ele utilizou foi a língua grega. E aí tem comentador que defende que isso é a abertura da virada linguística. Por quê? Que a filosofia prima, que talvez essa seja de fato a grande mudança pós-Kant, que a filosofia prima deixa de ser a metafísica. Antes, a metafísica é a primeira filosofia que você fazia para possibilitar todas as outras. Aí tinha lá as meditações metafísicas, que é a mãe das ciências. Aí depois da virada linguística, a filosofia prima é a filosofia da linguagem. A partir dela, você até pode criar uma metafísica, mas tem que falar como a linguagem funciona antes. Aí essas discussões são particularmente muito interessantes. Principalmente quando a gente pega o marco de divisão em Kant. Enfim, eu estava aqui conversando, mas estava vendo os comentários também. E aparentemente todo mundo se sentiu enormemente entediado pela discussão acerca de Kant e todo mundo ficou calado. Ou se não... Todo mundo dormiu. Eu estou aprendendo a inverter para acabar num tom otimista, ou senão eles estão extremamente vidrados com tanto assunto e tão específico esse tema. Não, enfim, vocês querem fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem de reflexão e otimismo ou pessimismo para o próximo? No caso, os nossos ouvintes. Posso começar? Pode. Sim, sou. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, como eu disse no começo, né? Toda oportunidade da gente compartilhar, da gente aprender um pouco mais é válida. Leiam Kant, é muito interessante. Pesquisem sobre educação, a educação ela está aí, a filosofia ela faz parte da nossa educação e a gente tem que trazer ela desde as bases do ensino, sim, eu defendo muito isso. E, enfim, muito obrigada ao pessoal que acompanhou, as nossas famílias, e é isso, passa a palavra. Muito bem, então eu assumo aqui, eu acho que primeiramente só tenho muito a agradecer aí a todo mundo que ouviu, eu tagarelando, porque tagarelar é comigo mesmo, e eu quero agradecer a quem teve aí a brilhante ideia de nos chamar aqui, eu acho que é uma ideia fantástica, e eu espero que nos chamem novamente. Me senti muito feliz aqui, o Alan é um host incrível, assim, Alan, parabéns. E é sempre importante porque conta por Lattes, né? E isso a gente tem que levar porque não podemos estar desempregados para sempre.
Mas agora, tirando as brincadeiras, eu acho que tem uma questão muito fundamental, apesar das frases de efeito que vão estar sempre no Enem, Kant realmente, a educação é algo fundante e principal, e que eu acho que qualquer pessoa que assuma o caráter na licenciatura tem a obrigação de também pegar algum braço na pedagogia. São nossos filhos, esses pedagogos, né? Então, entendo que o fruto do trabalho deles também recai em nós e temos que valorizar também a pedagogia, assim como também a nossa contribuição na pedagogia. E por fim é isso, pessoal. Paz entre nós, guerra aos senhores. Um beijo a todos e essa é a minha contribuição final. Eu também só tenho a agradecer pela oportunidade de estar apresentando e também pela oportunidade de estar vendo e entrando em contato com outros trabalhos, tanto sobre Kant como o trabalho do Ali, que foi muito interessante também. E é isso, agradecer pela atenção de quem assistiu e espero que não estejam todos entediados dormindo, sim, em introspecção profunda sobre os limites da razão. É isso. Grato. E agora é com você, Alípio. Bom de brasa. Só agradecer mesmo a organização do evento, né, por essa oportunidade de poder apresentar esse mini recorte, né, do trabalho. Agradecer a vocês por proporcionarem essa imersão em Kant. Foi interessante para mim observar. E a quem assistiu, né? É isso aí. Obrigado, Alípio. Então, gente, estamos encaminhando para o fim. Eu espero que todos vocês estejam bem e continuem bem até pelo menos sexta, que é o último dia do evento. Depois disso, o meu desejo se esgota porque não tem mais finalidade para esse desejo. Brincadeiras à parte, espero que todo mundo fique bem eternamente. Não, mentira, também não, porque ficar bem eternamente também seria um problema. Enfim, espero que vocês fiquem bem, tirando todas as consequências maléficas que isso implicaria. Então, eu deixo vocês agora e, conforme foi dito, leiam Kant, mas sem neurose.